Olá, pessoal. Eu sou Renato Cinco, vereador pelo PSOL, aqui do Rio de Janeiro, e nós estamos começando agora mais uma quarentena ecossocialista e libertária. Hoje eu vou abrir aqui a imagem de galeria para mostrar as duas pessoas que vão participar aqui com a gente da nossa quarentena. O Pedro Areia, assessor do nosso mandato, militante ambientalista desde antes da Revolução Industrial, sempre militando, avisando, ó, vai dar errado esse negócio aí. Né? E estamos também com a nossa convidada de hoje, a professora Aline Costa, que é doutora em filosofia pela PUC, atualmente dá aula de filosofia da ciência na PUC, né? E filosofia da ciência, vamos combinar que é pedreira, né? Escolheu logo um dos ramos mais complexos para fazer o debate acadêmico. Parabéns, viu, Aline? Obrigado, Aline, por você estar aqui com a gente hoje. Deixa eu desbloquear aqui o microfone da Aline e do Pedrão para a gente poder dar o nosso boa noite, boa tarde, bom dia, né? Tudo bem, Pedrão? Tudo bem, Cinco. Queria desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E aquele clássico é uma honra. É uma honra estar aqui com a Aline, que é um quadro jovem e necessário para a gente fazer essa discussão do colapso ambiental e que tem feito coisas incríveis, como, por exemplo, ano passado fez um curso de formação em política climática sensacional na UFRJ. É uma honra a gente estar com a Aline. Obrigado, Pedro. Aline, obrigado mais uma vez por você ter topado participar aqui com a gente desse debate de hoje. Eu que agradeço, Pedrão, Renato, Cinco, pelo convite, também por ter sido considerada o quadro jovem, sempre bom. E vamos ver se a gente consegue fazer uma conversa um pouco hoje sobre essas questões de negacionismo, né, e de mudança climática, para tentar entender o que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo, né? Obrigado, Aline. Bom, pessoal, a gente então vai falar hoje, né, sobre o negacionismo climático. Não é bem o negacionismo que está mais na moda hoje em dia, né? A gente tem ouvido muita discussão sobre o negacionismo epidemiológico, né? Mas o negacionismo climático já era um problema gravíssimo, né? Porque, inclusive, a pandemia que está nos atingindo hoje, ela não é um raio no céu azul, né? Ela, assim como as mudanças climáticas, ela também é fruto, né, da falência desse modelo de desenvolvimento, né, que domina o planeta. Né? Mas, para a gente poder discutir o negacionismo, seja ele qual for, né, a gente precisa, eu acho que, em primeiro lugar, apresentar um pouco o que a gente está afirmando, né, e essas pessoas estão negando. Então, eu queria pedir para você, Aline, para começar a nossa conversa, para você falar um pouco para a gente sobre o panorama, né, hoje da questão ambiental, né, no mundo, falar sobre as mudanças climáticas. Bom, então, no que diz respeito ao panorama, eu lamento muito, mas a perspectiva é muito complicada, é muito difícil. Toda vez que a gente vai falar sobre isso, tem esse momento meio... a depressão um pouco, né? Difícil de... Mas vou tentar não ficar muito tempo nisso, porque para a gente poder não ficar preso nessa tristeza. Mas a perspectiva é muito complicada. Eu não sei que as pessoas acompanham, já ouviram falar, né, das discussões do painel internacional de mudança climática, né, que fazem a cada, se não me engano, 7 anos, compilam diversos estudos sobre o estado, digamos, né, a base física do conhecimento sobre a mudança climática. E uma coisa que é muito importante falar de saída é que a questão do aquecimento global, ela é inequívoca. Não há dúvida de que existe aquecimento global. O grau de consenso já está na ordem de 99% a 100%, é quase assim, talvez seja o maior fato científico em termos de consenso da história da ciência. Né? Nunca teve tanto conhecimento a respeito dessa situação. Né? E, sobretudo, de que
esse aquecimento global ele é antropogênico, ou seja, ele é causado pelas emissões de dióxido de carbono, de combustíveis fósseis, de gases de efeito de estufa, oriundos sobretudo da emissão da queima de combustíveis fósseis, né? Então, a origem deles é humana, é antropogênica. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que falar sempre de saída quando a gente está falando em mudança climática, né? E todas as conversas, as discussões são que a gente deveria botar um limite nessa quantidade de gases que a gente está, enfim, colocando na atmosfera de dióxido de carbono. E o que está acontecendo é que a gente está longe de colocar esses limites, né? Em vez de estar começando a seguir as orientações dos cientistas de reduzir as emissões de dióxido de carbono, o que está acontecendo, e como a pandemia não está sendo tão diferente assim, porque no fim das contas houve uma redução, né, da atividade industrial, mas a perspectiva é que assim que volte ao novo normal, né, volte ao normal, que a coisa piore ainda mais, né, em termos de emissão. Então, a situação que a gente está vivendo é a gente deveria estar reduzindo as emissões de dióxido de carbono e, na verdade, a cada ano elas estão aumentando. Então, em termos de mudança climática, quando a gente fala, por exemplo, em novo normal, né, o normal, voltar à normalidade, a gente tem que pensar que o tipo de mundo para onde a gente está caminhando não é um mundo só meio grau mais quente, né? Meio grau não faz muita diferença. Isso, a variação de temperatura em termos globais, ela é muito mais ampla do que parece esse meio grau ou 1 grau. Então, se a gente for entender para onde a gente está caminhando, né, de quantidade de dióxido de carbono na atmosfera, se não me engano agora a medição está em 415 partes por milhão, a gente deveria ter ficado no máximo em 350 se a gente quisesse não correr o risco de catástrofes, de mudanças catastróficas. Se a gente continuar nesse ritmo, em 2100 a gente corre o risco de chegar a 2100 com o mesmo tipo de condições climáticas que existiam no planeta 65 milhões de anos atrás. Isso quer dizer a época dos dinossauros. Não havia sequer sombra de humanos na Terra. Então, o novo normal, ou o normal que a gente vai voltar, né, depois que essa crise passar, esse normal não é um novo normal, é um novo Cretáceo. Né? Um novo período em que a gente não tem nada parecido na história humana. Né? A humanidade nunca viveu nada parecido com o que a gente está se encaminhando para viver. Isso em termos de mudança climática, né? Fora as outras degradações ambientais, né? Que a gente pode falar aí de acidificação dos oceanos, a perda de biodiversidade que é gigantesca, a gente está falando os cientistas falam numa espécie de aniquilação biológica, né? As espécies estão todas definhando, estão perdendo habitat, estão perdendo população, né? A gente está falando também de desarranjo completo nos ciclos do fósforo, no ciclo do nitrogênio. Enfim, então a gente está realmente em vias de viver uma catástrofe de grandes proporções planetárias e multifacetada, porque a mudança do clima ela é muito, muito preocupante, muito perigosa, mas ela não é o único perigo que a gente está correndo. Tá? Então, enfim, não sei se vocês querem que eu fale um pouco mais dos dados e tal, mas assim, o que o IPCC recomendava para que a gente conseguisse manter o aumento da temperatura em até 1,5 graus, né? Até o fim do século, que é o limite considerado, não dá nem para dizer que é seguro, né? Mas o menos louco, digamos assim, menos suicida, a gente deveria estar começando a reduzir as emissões agora. 2020 era o turning point. Todos os cientistas, nenhuma projeção, nenhum dos 196 cenários do IPCC admitia que a gente começasse a reduzir as emissões depois de 2020. 2020 era o momento de começar a reduzir. 2020 veio a pandemia, a gente até deu uma forçada, deu uma reduzida. A questão é que se a gente não mudar a trajetória econômica, tudo indica que assim que acabar a pandemia, a gente vai retomar com ainda mais força o modelo, né, o tipo de caminho que a gente estava seguindo, e aí vai destrambelhar tudo. Então a gente deveria estar já num caminho de reduzir para chegar em 2030 na metade das emissões, né, e 2050 zerar as emissões. E, a princípio, a gente não está tendo nenhuma indicação de que isso vai acontecer. Então, a gente está realmente indo voluntariamente, caminhando em direção a uma catástrofe. E a pandemia, nesse sentido, é só uma amostrinha do que vai ser, né? Porque também vários cientistas estão dizendo, né, que a degradação ambiental é a fonte de pandemias e de doenças não só respiratórias, como infecciosas, né? Então, assim, no fim das contas, tudo indica que se a gente continuar nesse caminho, essa é só a primeira pandemia, né? Só a primeira grande crise, primeira não, né? A gente está vendo muitas crises, mas talvez em termos globais, essa é só a primeira grande crise sanitária do século XXI, a primeira de muitas. Então,
é bastante preocupante o que a gente está, infelizmente, em vias de enfrentar. Sim. A gente, pouco antes, eu já vou passar a palavra para o Pedrão, que eu sei que ele sempre fica ansioso para participar, para contribuir, mas só comentar o seguinte, né, que antes de começar essa situação da pandemia, a gente já vinha observando, né, no trabalho do nosso mandato, primeiro, o aumento das notícias catastróficas pelo mundo, né? Em geral, acompanhadas de um comentário: olha, não dá para afirmar que esse caso isoladamente é consequência do aquecimento global, né? Mas você vai, né, tendo, parece até violência policial no Rio de Janeiro, né? São 2.000 casos isolados por mês, né? Então a gente começa a ter, né, esses casos isolados. O último agora foi, né, esse ciclone bomba aqui em Santa Catarina, né, que também é um fenômeno inédito, pelo menos para as gerações atuais, né? Nunca tinham visto aquilo acontecer daquela maneira, pelo menos, né? Bom, essas notícias têm aumentado o volume, né? Cada vez mais. E, por outro lado, a gente tem visto os cientistas passarem a dar alertas mais contundentes, né? Falando, por exemplo, o manifesto, né, que foi publicado no final do ano passado, no início desse ano, agora eu não lembro exatamente, pedindo a decretação da emergência climática global, né? Algumas pessoas a gente entrevistou antes da pandemia, o Luiz Marques, lá no Espaço Plínio, por exemplo, afirmou categoricamente: nós temos 10 anos, né, para evitar o colapso civilizatório, né? E aí, só um parêntese, né? Não é o fim do mundo, a gente não tem esse poder, né? Mas a gente pode acabar com nós mesmos ou com o nosso modo de vida, né? Como ele existe hoje. Só que, por outro lado, a gente continua vendo, né? Por exemplo, o Acordo de Paris. Metas consideradas insuficientes, né, pelos ambientalistas. Nenhuma meta cumprida, nem as metas insuficientes. Nenhuma meta cumprida. Então, um desafio enorme, né? E, às vezes, parece que, independente do negacionismo teórico ou não, existe um negacionismo na prática, né? Os estados, as grandes corporações continuam agindo, às vezes, no seu território, diante de uma população mais consciente, né? Isso acontece muito com os países nórdicos da Europa, né? Você tem uma agenda ambiental interna mais preocupada, mas as multinacionais desses países espalhados aí pelo planeta, né? Destruindo, produzindo veneno e etc., né? Então, eu fico angustiado porque parece que o centro do debate tem que ser qual é a motivação da produção. A gente produz para quê? Né? Porque a gente organiza a produção da nossa sociedade, ela tem como objetivo, né, fazer com que o capital investido retorne acrescido de lucro, né? Então, toda a produção é organizada para dar lucro. E mesmo com... eu fico imaginando o que seria da produção sem as regulamentações estatais, né, que timidamente conseguem, de certa maneira, estabelecer algumas normas para proteger os trabalhadores e algumas normas para proteger o meio ambiente. E, mesmo assim, não conseguem nem proteger a grande maioria dos trabalhadores e nem impedir esse colapso ambiental, né? Então, eu não sei se eu me enrolei demais, mas tentando ser mais claro, né? É possível adaptar, você acha possível adaptar esse modo de produção capitalista, industrial, ou a gente precisa realmente reinventar profundamente, né, por que se produz, como se produz, né, em que medida a vida da gente precisa mudar? Pois é, essa é a questão mais importante, né, em termos de o que fazer, né? Pegando aí o mote clássico aí da esquerda, né? Porque parece que toda a nossa orientação
em termos de sistema de produção, ela está baseada justamente nessa premissa de que é possível multiplicar os lucros, né? Você então explora determinados recursos da natureza e a partir daí você vai explorar os lucros e vai dividi-lo, e é toda a discussão sobre a divisão desses recursos, né? Ou das riquezas geradas por esses recursos. E o que a gente está vendo agora, né? E aí eu já estou sendo um pouco mais retomando a tese do Bruno Latour nesse último livro dele, né? O Onde Aterrar, é que um modo de produção, um modo de vida baseado nessa noção de sistema de produção, ele não funciona mais. A gente tem que ser capaz de dar um passo atrás e começar a transferir de sistema de produção para o que o Latour chama de sistema de geração. A gente tem que começar a levar em conta, em toda essa lógica, né, que a economia nunca levou, né, em toda essa lógica de produção, de insumos, e, enfim, de produtos e tal, começar a levar em conta a própria agência da Terra, a própria agência daqueles seres dos quais nós extraímos os recursos naturais. Então, isso muda completamente a mesma lógica clássica da orientação de esquerda e de direita, né? Porque é preciso que a gente não fale mais simplesmente em sistema de produção, né? Seja para defender um sistema de produção mais justo e com mais distribuição, seja para seguir como o capitalismo faz, mas a gente não pode mais se dar esse luxo, a gente tem que dar um passo atrás. O que tem que levar em conta agora é o que a gente vai falar de garantir a nossa subsistência antes de tudo. Então, isso provoca, em tese, pelo menos, né, vamos dizer a proposta do Latour, todo um rearranjo, uma reorganização na nossa forma de olhar mesmo para o mundo, porque até como o Dipesh Chakrabarty fala, né, o historiador indiano, que foi, enfim, tem um texto seminal sobre essa discussão da mudança climática, em que ele dizia, olha, eu sou um historiador marxista, eu sempre fiz meus trabalhos analisando os efeitos do capitalismo e também do imperialismo, né? Ele é um teórico decolonial. E quando eu me dei conta com a questão das mudanças climáticas, eu me percebi às voltas com um assunto que é muito maior do que as nossas orientações políticas tradicionais. Porque se a gente levasse em consideração um sistema econômico baseado no industrialismo, mesmo mais justo, a gente estaria com o mesmo problema. Então, no fim das contas, a reorganização que a gente precisa é muito mais profunda, é de uma ordem mesmo é como se a gente tivesse que alargar a nossa política, digamos assim, né, o nosso modo de fazer política, para incluir esses outros atores, o dióxido de carbono, o vírus, né? É como se a gente fosse obrigado agora a fazer política com esses seres que a gente tratava como meros recursos. Acho que essa que é a grande... Então é isso, nesse último livro do Latour, e tem outros filósofos que estão também trabalhando nessa linha, como é que a esquerda, inclusive, vai capitanear essa mudança, essa transformação. Porque, no fim das contas, é a mesma luta. A luta social é a luta por subsistência, a luta por viver nessa terra, né? Então, como é que a esquerda vai conseguir abrir o espaço no círculo político, digamos assim, para esses outros agentes dos quais nós dependemos, antes de tudo, antes, né, do capitalismo, antes de sistemas de produção, a gente precisa de água, a gente precisa de terra, a gente precisa de alimento. Então, como é que a gente consegue, então, realmente... Essa é a grande pergunta, né? Como é que a gente vai fazer isso? Certamente, o modo de produção capitalista, ou mesmo o modo de produção industrialista de esquerda, né, orientado por um socialismo clássico, digamos assim, não daria conta do problema que a gente está tendo. Bom, então, nesse caso, eu acho que eu concordo muito com o Latour e com esses outros pensadores, né, que estão dizendo que a gente tem que ser capaz de mover, então, dessa ideia de sistema de produção para, ele vai chamar de sistema de engendramento, ou sistema de geração, ou seja, a gente dá um passo atrás e começar a se preocupar com esses outros seres com os quais nós coexistimos e dos quais dependemos para viver. E a esquerda que poderia, então, ser a proposta do Latour é essa, né? Que a esquerda possa capitanear essa mobilização, esse alargamento do círculo político para que esses outros seres que antes eram vistos como meros recursos a serem explorados ou a serem protegidos, né? Então, é sempre a natureza uma força inerte, né? Digamos assim, ou meros recursos que a gente pode, se a gente está mais para o lado do ambientalismo, a gente protege, se a gente está do lado do capitalismo, a gente explora. E está querendo, não, a gente tem que tratá-los como agentes políticos, dos quais nós dependemos para viver, e é isso. Por exemplo, a gente está vendo agora com a pandemia, né, o quanto que esse agente político está obrigando a gente a fazer coisa. A gente está obrigado a ficar em casa, ele obrigou a parar a produção, ele é um agente político poderosíssimo. Como é que a gente vai lidar? A esquerda, sobretudo, vai ser capaz de acolher a presença desses outros seres que antes eram tratados, negligenciados como meros recursos, né? Então, a ideia é que a gente consiga formar aí ele chama de um movimento geossocial, ou, de repente, um partido do terrestre. Como é que a gente pode, efetivamente, fazer essa conversão e acolher esses não-humanos que fazem parte da nossa vida e dos quais nós dependemos, né?
Maravilha. Muito obrigado, Aline. Obrigado mesmo. Eu vou me controlar aqui, porque você já falou várias coisas que me deu vontade de comentar, mas para o Pedrão poder participar da nossa conversa, abre o microfone aí, Pedrão. Isso. Fala aí, Pedrão. Participa com a gente. Eu sei que o Pedrão, toda vez que fala esquerda e meio ambiente, o Pedrão dá porrada na esquerda brasileira que fica sonhando em resolver os problemas do Brasil com pré-sal, né, Pedrão? Exatamente. Esses aí, para mim, são os piores. É a pior, é tão ruim quanto a direita, é a esquerda petroleira. A esquerda petroleira, para mim, é algo avassalador. Mas eu queria perguntar um teu aí, Aline, da questão ambiental, né? Quando a gente fala em licenciamento, em desenvolvimento econômico, eu costumo fazer um discurso já há muito tempo de que quando a gente colocar o meio ambiente, quando a gente pega, por exemplo, Belo Monte, né? É sempre bom a gente colocar Belo Monte como exemplo, porque foi dentro de um governo de dito esquerda que foi construído esse monstro, né? Tanto que a gente Belo monstro, né? Se pegasse toda a questão ambiental na construção de Belo Monte jamais seria construído, né? Porque é inviável ambientalmente, né? Então, quando o Latour fala nessa questão do aterrar, é muito em cima disso, né? Como é que você faz hoje o licenciamento ambiental destruindo alguma coisa que é um bem natural que nos protege, tem a nossa vida? Coisa a gente agora pode colocar isso numa questão muito atual aqui no Rio. Querem destruir 200 mil árvores para construir um autódromo e que vai, com essa perda dessas 200 mil árvores, vai aumentar o clima numa região que já é extremamente quente e já é uma região que já tem enchente, que é a região de Guadalupe, que é a região de Deodoro, que em janeiro agora, com as 200 mil árvores, ficou toda alagada. Entendeu? Sim, o Latour é uma coisa que a filosofia está incorporando, mas que o movimento ambiental vem num discurso, um movimento ambiental mais à esquerda, não aquele movimento, porque é sempre bom a gente lembrar que existem vários movimentos ambientais, né, Aline? Existe aquele movimento ambiental que acredita na responsabilidade socioambiental e na economia verde e acha que a solução passa pelo capital, né? E tem aquele movimento ambiental mais radicalizado, né? Eu graças a Deus, historicamente, sempre tive do movimento ambiental mais radicalizado. E aí, a minha pergunta, você falou dos elementos, né? Falou do dióxido de carbono, falou do vírus, mas a gente tem um elemento muito nefasto e que está se expandindo nesse momento, né? Aumentou em 30% as emissões de metano no mês de junho, né? A gente está agora na previsão de um mega buoy, pelo primeiro buoy, né, que é o aquecimento das águas do Ártico a 0 grau, o que significados? E aí, ainda nessa questão que você está do aterrar isso, essas estão presentes hoje, né? E 2020 sendo esse limite, eu queria que você tentasse nos colocar um pouco de como a gente tentar ainda sobreviver como espécie, sabe? E papel que essa esquerda estratégico, né? O papel que a esquerda tem de assumir essa luta social, porque a luta climática ela não é só uma luta ambiental, não é uma luta em defesa da biodiversidade, não, é uma luta em defesa das pessoas não fazerem as suas grandes migrações, não sofrerem grandes consequências, como a gente já falou aqui agora, um ciclone bomba. Então, assim, essa é a pergunta que eu te faço. E depois os 5 mais 1000 questões, porque essa conversa é uma conversa que não tem fim, um planeta que para gente que está vendo o fim dele, né? Então é isso, assim, a volta ao Cretáceo é muito duro isso.
Imagina, não tinha mamífero, né? Não tinha gelo no polo. Você imagina, 65 milhões. É que são números tão grandes que a gente não consegue, às vezes, ter a dimensão. Então, precisa ter essas imagens, né? O Cretáceo é isso, era uma temperatura quase 10 graus mais quente do que a gente tem hoje. Pode ser que a gente chegue, não é impossível, tá? A gente fala assim. E com 1000 partes por milhão de dióxido de carbono na atmosfera. A gente vai chegar a isso em 2100, se a gente não fizer nada, né? Então, enfim, só porque eu compartilho do pavor, né? A gente vai ficar falando aqui dos nossos pavores. Mas essa pergunta é muito importante, Pedrão, porque, bem, como você falou, é isso mesmo, o movimento ambientalista tem uma história grande já, né? E são muitos movimentos ambientalistas, são muitas correntes, enfim, muitas divergências, inclusive, muitas convergências também, enfim. Mas acho que a questão é justamente essa. Eu acho que a gente não precisa entrar aqui no mérito dos que lucram com isso, né? Dos que precisam ser combatidos diretamente, né? Das grandes empresas, do capital e do Trump, do Bolsonaro, desses que estão realmente interessados em lucrar com o colapso, né? A gente, quando fala um pouquinho do negacionismo, eu vou até contar para vocês um pouco dessa hipótese do Latour, que eu acho maravilhosa, que é justamente esse pessoal sabe muito bem o que está acontecendo. Eles sabem muito bem. Eles negam para ganhar 20 anos aí, alguns anos, para continuarem construindo os bunkers deles para se protegerem. Essa galera sabe o que está acontecendo. E é isso que vem organizando a política nos últimos 50 anos para o Latour. É a certeza de que não há mais terra para todo mundo, que não há mais terra para comportar os projetos de desenvolvimento, enfim, desses grandes, digamos, empresários, que tem orientado tanto a crise, né, tem provocado tanta crise migratória, tem provocado a explosão das desigualdades, tem provocado o acerramento do neoliberalismo. Então, o Latour vai dizer que os primeiros a entenderem, a verbalizarem muito claramente que esse é um perigo real, mais até do que os ambientalistas perceberam. Mas quem colocou isso na política diretamente, ele vai dizer, pelo negativo, foi o Trump, foi o Bolsonaro. Tá? Por quê? Porque eles começaram a negar. Né? Então, acho que a questão é um pouco essa. A proposta do Latour é que se a gente ainda não conseguiu, a gente, eu digo, me incluo, né, como ambientalistas, enfim, como pessoas preocupadas com essa questão, talvez não tenha chegado na população esse discurso, talvez a preocupação ambiental não tenha conseguido alcançar uma massa muito maior de pessoas, porque talvez a gente ainda tenha em mente a ideia da natureza como uma natureza física, como um planeta estável, algo a ser protegido, justamente como a gente não tinha a ideia da natureza como um ator político, como o Trump percebeu. O Trump percebeu que a natureza é um ator político, né? Que a Terra é um ator político. Então ele vai dizer que o nosso papel, né, enquanto esquerda e enquanto movimentos ambientais, é não mais tratar da natureza como uma natureza que se protege, ou a natureza a ser protegida. Não é mais a natureza, é o nosso território. E aí faz toda a diferença justamente essa conexão social que você estava falando, Pedrão, né? De mostrar que somos nós que estamos sofrendo, é a nossa terra, né? Que não, é uma falsa oposição essa entre desenvolvimento e bem-estar ambiental, isso é uma falsa oposição, isso é uma falsa contradição, essas coisas têm que andar juntas. Né? Então, acho que o ponto todo é que a gente consiga fazer essa virada para o terrestre, como diz o Latour, mostrando que sim, escapando um pouquinho da epistemologia clássica, aí já falando um pouco lá da filosofia da ciência, da natureza como uma mera fisicalidade, né? Uma mera superfície na qual a gente simplesmente está aqui usufruindo dos recursos. Não, nós temos que nos entender parte disso e entender que nós dependemos dessas dinâmicas para existir. Talvez aí o Latour fala, talvez as pessoas não se importem muito com a ideia de defender a natureza, talvez isso seja muito distante para elas, mas defender o nosso território, aí vai todo mundo se mobilizar. Então, a briga é essa. A gente está defendendo o nosso território, a nossa terra. Nós não estamos conectados à natureza em geral. A gente sempre se conecta à natureza ou à terra pelo nosso território, pelo nosso ecossistema. Né? Então, essas diferenças eu acho, até da forma de apresentar o problema e de pensar a terra, podem ajudar a gente, talvez, a fazer essa conversão. O Latour fala que ainda a ciência e o ambientalismo sempre pegou muito a imagem emprestada da Terra enquanto um planeta redondo, né? Aquilo que a gente fala. A gente é lindo aquela imagem da Terra como planeta acabado, né? Uma bola pronta que a gente tem que proteger. E o que o Latour vai propor é que a gente comece a pensar em termos de Gaia e do terrestre, que Gaia não é um planeta. Gaia
é uma história longínqua, antiquíssima, de muitas interações, seres agindo uns sobre os outros e constituindo uns aos outros como ambientes uns dos outros. Quando a gente pensa desse jeito, a gente percebe muito mais a fragilidade da Terra e a fragilidade dessa rede do que quando a gente pensa um planeta pronto, entregue, que a gente deve proteger. É muito diferente, pelo menos é a proposta que ele faz, não sei se vocês concordam. Então, assim, a ideia que o autor está querendo falar, se a gente quer, a gente não vai nem discutir os calhordas, mas se a gente talvez queira ganhar o coração, digamos assim, das pessoas que hoje não se importam com a ecologia, talvez faça sentido a gente começar a mostrar o quanto a ecologia não é um movimento à parte da política. A ecologia é a política, porque a ecologia é a tarefa de abrir espaço para esses outros seres que estão sendo negligenciados, que estão ameaçados, e por essa negligência a gente está sendo ameaçado junto. Eu não sei se é muita viagem que eu estou falando aqui, eu acho que faz sentido. Não, acho que certamente faz todo sentido, né? Agora, uma questão que eu me pergunto é a seguinte, porque o negacionismo tem, vamos dizer assim, talvez devesse falar no plural, né? Negacionismos, né? Porque tem o negacionismo teórico e o negacionismo prático, né? Às vezes, mesmo quem faz o discurso que não é negacionista, na hora de aprovar as políticas públicas do seu país, nega, né? Existe, vamos dizer assim, o negacionismo interessado, né? O negacionismo de quem vai perder dinheiro se as pessoas perceberem o que está acontecendo, mas também existe um negacionismo, vamos dizer assim, que nega a si próprio enquanto vítima, né? Possível atingido pelas mudanças. E aí eu acho que talvez isso tenha um aspecto mais psicológico, né? E talvez seja o negacionismo mais importante da gente entender, porque essa pessoa é a que pode estar do nosso lado. Os outros não, né? Eles estão por outras razões, né? Então, como dialogar? O Luiz Marx, no livro dele, Capitalismo e Colapso Ambiental, ele desenvolveu uma tese que eu achei interessante, né, que ele diz que uma das dificuldades maiores, né, para as pessoas comuns aceitarem o debate do colapso ambiental, da necessidade da gente mudar o modo de produzir, de consumir tão radicalmente, tão profundamente, é que, ao longo da história da humanidade, né, mais sempre foi melhor, né? Então, quanto mais eu ganho em produtividade, melhor é a minha qualidade de vida, né? Então, se eu vou lá e aprendo a controlar o fogo, nossa senhora, que revolução, né? Aprendo a botar a semente na terra, outra, né? Tudo isso produz ganhos, né? A própria industrialização, no primeiro momento, né, produz uma expansão da qualidade de vida, da miséria também, sempre, mas expande, né, vamos dizer assim, uma classe média mundial, né, como provavelmente não houve em outros momentos, né, incorporando pessoas a um modo de vida aparentemente satisfatório, né? Acho até que a gente pode discutir se viver trancado num apartamento cercado de bugigangas é muito satisfatório, né? Mas só que agora não é mais assim, né? A gente parece que precisa convencer as pessoas de algo que é contraditório a 300 mil anos de história, né? A gente vai ter que discutir com as pessoas o seguinte, olha só, a gente vai ter que aprender a produzir menos, a consumir menos, né? A gastar menos energia. Eu, pelo menos, eu não consigo imaginar simplesmente, não, vamos viver do jeito que está, mas vamos aprender a produzir de uma maneira que não provoque dano ambiental. Não sei se isso é possível, né? Como é que eu substituo essa produção fantástica de energia, né, que a classe média dos Estados Unidos consome todos os anos? A última vez que eu li sobre isso, o texto dizia que a população dos Estados Unidos corresponde a 4% da população mundial, mas o consumo de energia dos Estados Unidos era 25%. Né? Então, simplesmente, o sonho, né, do American Way of Life é impossível de ser universalizado.
mas ele é universal, né? Pessoas no mundo inteiro, né? Aquele diretor daquele filme, Parasita, o filme, que ganhou o Oscar, que falou que quando ele foi lançar o filme dele pelo mundo, ele percebeu que o mundo está todo igual, né? Todo o mesmo shopping, todo país que ele vai é praticamente o mesmo padrão de consumo, de roupa, dessa coisa toda, né? Bom, então eu queria puxar a discussão um pouco por aí, para esse diálogo, né, com aqueles que negam, mas podem ser nossos parceiros, né? O que você acha dessa tese do Luiz Marx, colocar outros elementos? Eu acho importante porque a minha expectativa, por exemplo, é que esse programa seja visto, né, justamente por pessoas que estão empenhadas em disputar essas outras pessoas, né? Então, eu queria que a gente pudesse, o máximo possível, servir como instrumento para essa disputa. Sim, estou total de acordo. A nossa luta é essa mesmo, para a gente puxar as pessoas que estão aí né? Acho que os 15% lá, né, a gente não vai ter muito o que fazer com aqueles lá que estão querendo lucrar com isso, mas a gente tem que disputar justamente com aqueles que têm que, né, trazer aqueles que têm a perder, como nós, com o que está acontecendo, né? E eu concordo, sim, eu não li ainda esse livro do Luiz Marques, mas em tese eu acho que tem essa discussão mesmo de muitos anos, né? Eu não sei se a gente poderia falar de todo, desde o início da humanidade, mas sobretudo, digamos, de 2 séculos para cá. Tem até um livro de um filósofo que estou começando a ler agora, chamado Pierre Charbonnier, mas tem vários outros autores, né? Eu estou falando do Charbonnier, só que por acaso é que eu estou mais ligada agora. Mas que vem mostrando que o quanto que a ideia de liberdade, que foi constituída na modernidade, sobretudo, como ela foi muito ancorada na noção de abundância material. Como que essa coisa foi vinculada tão profundamente, né? Então, para a gente conseguir as nossas liberdades, o nosso progresso, a nossa prosperidade, a gente deveria fazer uso desses recursos que estão aí, né? Então, a premissa era uma abundância material. Então, é muito difícil agora, né? Mesmo sem ainda que as promessas todas dessa abundância chegassem, né? A gente não tem todas as liberdades que nos foram prometidas. Então, é muito difícil agora a gente falar para as pessoas, acabou. Então, realmente, é super difícil esse processo. É claro que ao longo, mesmo da história do ambientalismo, mesmo da história da luta contra o capitalismo, a gente vai ver vários exemplos bem-sucedidos, né, de tentativas de experimentação, de transformação dessa perspectiva, né? Enfim, tem várias. Eu estou também começando a pesquisar essas coisas, né, do ponto que o movimento ambientalista se nutriu também dessas lutas de povos não modernos, digamos assim, contra o capitalismo. Então, assim, tem muitas experiências do social com o ambiental nessa história, mas acaba que o que passou na nossa memória, digamos assim, o que passa na nossa maneira de perceber o mundo, ainda é muito forte essa vinculação entre liberdade e abundância material. O que acontece é que a gente agora não vive mais num planeta com aquele tipo de natureza barata, né, explorável. Então, a respeito da questão do negacionismo, eu acho que a questão é justamente essa. Como é que a gente consegue, em primeiro lugar, fazer as pessoas entenderem que aquilo que era simplesmente mero recurso age e está cobrando o preço, digamos assim, de volta, né, por todo o investimento, por todo o impacto que a gente causou. Como é que as pessoas... Então, tem uma questão mesmo realmente de imagem da Terra, eu acho que é importante a gente mobilizar aí. Essa Terra não pode mais ser pensada como um mero depositório de recurso, né? Então, como é que a gente modifica essa primeira digamos, essa ideia corrente, né, do que é a natureza, né? E, em segundo lugar, como é que a gente entende que é disso que a gente depende para existir? De como é que a gente faz essa vinculação entre a nossa liberdade e esse encontro com os limites da Terra. Isso é uma coisa importante, né? Então é isso. A gente sempre achava que a nossa liberdade estava vinculada a expandir, aí para frente. Agora a gente vai ter que encontrar liberdade e justiça se atendo aos limites da Terra, né? Então acho que em termos, digamos, de desafio imagético, conceitual, eu acho que essa é a principal questão. Agora, a questão do negacionismo realmente é uma coisa que me intriga, porque é aquilo que a gente estava falando um pouquinho antes de começar a gravação. Se você fizer uma pesquisa de opinião, várias pesquisas estão sendo feitas, a população em geral já diz que acredita nas mudanças climáticas, né? Claro que o negacionismo ainda tem efeitos perversos, né? Ainda confundem, as pessoas não têm muita noção do grau de consenso sobre a mudança climática, né? Elas acham que é muito menos do que é,
mas, no geral, as pessoas se dizem preocupadas e dizem que acreditam na mudança climática. Por que é que isso não se converte em ação política, né? E a minha hipótese, né, e que dá para a gente também explorar ela a respeito da pandemia, que não é só minha, enfim, tem outros pensadores que falam disso, tal, é de que um fato, simplesmente, ele não se sustenta sozinho, só pela enunciação, né? Não é porque a ciência diz que a mudança climática existe que isso vai fazer a mudança climática existir para as pessoas. Para que a mudança climática possa existir para as pessoas, a gente precisa constituir um coletivo que sustente esse fato. A gente precisa construir práticas institucionais, a gente precisa ter legislação, a gente precisa ter uma movimentação social, a gente precisa ter conversas sobre isso, a gente precisa então ter uma dinâmica social, efetivamente, que abra espaço para a mudança climática aparecer como uma verdade. Então, acho que isso que você falou, né, que tem essa discussão, pode ser meio psicológica e tal, o Latour vai dizer que o que faz com que as pessoas votem no Trump, no Bolsonaro, ou, né, enfim, todas essas coisas da pós-verdade, não é um problema cognitivo, ele diz. É um problema de prática comum. Então, ele vai dizer que a política da pós-verdade não é bem uma política da pós-verdade, é uma política da pós-política, porque uma política tem que constituir mundo comum. E essa política que a gente está vendo aí, né, Bolsonaro e companhia, é uma política que se dá esgarçando o tecido social, né? Então, fica cada um com a sua convicção interna, né, uma madeira de piroca, cada um vai inventando as suas fantasias, essas coisas não são capazes de conectar numa realidade, digamos, coletiva, uma produção coletiva unificada, né? Não digo unificada, mas que pelo menos que convergisse para interesses comuns. Então, eu acho que o negacionismo passa muito por aí, por essa... Ele é mais um sintoma de uma falta de um mundo comum, dessa crise generalizada que a gente está vivendo, do que efetivamente um problema cognitivo ou de falta de inteligência ou de idiotice e tal. Então, acho que se a gente entende dessa forma, talvez seja mais fácil a gente disputar. Talvez a ciência vai ter que aprender, e a esquerda, nós, né, temos que aprender também a oferecer alguma coisa em troca desse mundo ilusório que o negacionismo promete para as pessoas. Que mundo que a gente pode prometer para as pessoas para elas acreditarem na mudança climática, dizendo assim, né? Que tipo de promessas de liberdade a gente pode dar que não sejam mais calcadas no petróleo, na mineração? Qual é o tipo de promessas de coesão social que a gente pode reinventar? Eu acho que esse é o desafio gigantesco do nosso tempo. Sim, com certeza. Quando eu penso mais livremente, né, pensando assim, no que seria a construção desse mundo utópico, eu gosto muito daquelas ideias de uma diluição das fronteiras entre o rural e o urbano como existem hoje, né? Da gente entender que as megalópolis elas têm uma função para a reprodução do capital, né? Não é para a vida, né? As megalópolis elas existem porque é mais fácil, né? Vender automóvel. Você vende automóvel no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, já resolveu quase toda a praça do país, né? Imagina, tivesse que distribuir automóvel para uma população distribuída espacialmente de uma maneira melhor. A mesma coisa em relação a aglomerar os trabalhadores, né, para servirem de mão de obra para as indústrias, né? Eu penso muito que, na verdade, eu fico até com medo de ficar tendo um sonho meio reacionário, assim, de volta ao condado, sabe? Mas não é uma volta a um passado que não existiu, né? Eu acho que é uma volta ao campo, de uma certa maneira, né? Uma volta a uma vida mais próxima da natureza, né? E que muitos de nós, inclusive, vamos até plantar o que vamos comer, vamos, né, ter um envolvimento muito maior na produção dos nossos alimentos, mas não é uma volta, né? Não é uma volta. Até porque no máximo gente... vai ser um retorno à Terra, né? A gente à vai falar Terra, assim, né? exatamente, Isso. mas não a esses modos de vida, né? Que, na verdade, eles são muito idealizados, porque se a gente for olhar mesmo, a gente vai voltar para onde? Para o feudalismo, né? Com os servos, ou, entendeu? Para plantation, não é isso, né? Mas eu acho que uma dimensão assim que a gente vive no campo, mas consegue ter o tipo de sociabilidade que a cidade permitiu que a gente tivesse, né? Bom,
parar de viajar e devolver para o Pedrão. Pedrão fazer mais uma participação aqui na nossa conversa. Eu acho que vocês estão no caminho, né? Assim, essa volta à Terra é necessária. Esse filósofo que você falou, Aline, ele constatou uma coisa que a gente vê todo dia no supermercado, né? Eu adoro esse exemplo aqui, já está ficando também uma coisa meio clássica eu falar aqui essas coisas do supermercado, porque o supermercado, se você vai no supermercado em Nairobi, se você vai no supermercado em Nova Iguaçu, ou se você vai no supermercado em Nova York, você vai encontrar vários produtos iguaizinhos, porque há uma padronização no alimentar. Basta a gente ver o Brasil, né? Um país que tem a maior mega diversidade de alimentos, né? Assim, naturais. Quando a gente pensa nos frutos da Mata Atlântica, as possibilidades são incríveis. Quando a gente pensa nos frutos do Cerrado, as possibilidades são incríveis. Quando a gente pensa nos frutos da Amazônia, as possibilidades são maiores ainda. E a gente come maçã, uva, banana, mamão, né? Quando você fala para um cara que não é ligado ao que a gente é ligado, um araçá, um abil, uma cagaita, um cajá, as pessoas tomam um susto, porque elas não sabem o que é isso. São frutas daqui, né? E esse eu acho que é o grande que a gente precisa quebrar dessa lógica, sabe? Eu acho que quando a gente começar... Por isso que eu acredito tanto no movimento da analogia, sabe, Aline? Eu acho que o Luiz Marques fala muito disso, que a alimentação é a estrutura revolucionária para esse século, né? Eu acho que se a gente conseguir, dentro da esquerda, começar a valorizar a agroecologia, valorizar os sistemas agroflorestais, isso irá uma potência, né? Como até geração de emprego e renda, né? Que a esquerda gosta muito, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em recuperar uma área degradada na Amazônia, ou na Mata Atlântica, ou no Cerrado, a geração de empregos que você cria nesse reflorestamento é incrível. Um reflorestamento na Mata Atlântica tem mais de 1.000 empregados, programas de recuperação de áreas que a gente ocorrem aqui hoje. Isso é baixo carbono, fixando o homem ao campo, quando você faz esse chamado. Então, isso são coisas necessárias para lembrar isso que o Cinco falou, campo-cidade, né? Quando a gente para pensar que na cidade do Rio de Janeiro tem uma potência em agricultura urbana e que o plano diretor dessa cidade nega a esses agricultores a existência deles, é muito complexo. Isso são coisas que a gente precisa estar construindo. Assim, é muito necessário que a esquerda comece a compreender isso de forma profunda e pare de defender de petróleo e emprego de pré-sal, porque isso a direita faz muito bem, a direita quer isso, a direita quer esses empregos. Por exemplo, o vice-presidente americano, há 2 meses atrás, quando se falou do derretimento do Ártico, ele falou que vamos ter mais espaço para explorar petróleo, né? Esse é o papel, esse é o papel que nós da esquerda temos que ter. Então, acho que a gente tem um potencial tão grande de geração de emprego, recuperação de área degradada, com a agricultura, e isso não é voltar para trás, isso é ir para frente. Então, eu queria que você comentasse um pouco isso em cima do que o Latour fala, do aterrar mesmo, sabe? Que é fantástico isso. Me deu vontade de comentar 2 coisas dos que vocês falaram. Começando então por você, Pedrão, que você falou por último. A gente fala muito dessa nova época geológica, né? Quem está trabalhando com essas questões, está pensando no antropoceno e tal. Mas antes mesmo do antropoceno, teve um autor, biólogo, na verdade, Samuels, que é a dona Haraway que cita.
em que ele falava que, na verdade, a gente poderia falar de um homogênoceno, que tem a ver com isso que você falou, né, Pedrão? É como se a gente estivesse entrando... O que a gente está vivendo hoje, essa nova época geológica, é como se toda a diversidade do mundo estivesse sendo destruída em prol de projetos únicos de vida, né? Então parece que o capitalismo é o único modo de vida possível, né? E a gente só vai comer todo mundo a mesma coisa, vai morar, né, nos mesmos lugares, do mesmo jeito e tal. Então, esse é o grande risco do que a gente está vivendo. Em um mundo menos diverso, a gente já deveria ter aprendido, mas não aprendeu, né? Com os plantations e como a gente vê também com as criações de animais industriais, a gente deve aprender que um ambiente, um ecossistema menos diverso é um ambiente mais vulnerável. É mais vulnerável, né? Se você não tem uma diversidade ali fazendo aquela proteção, aquela defesa, né, ecológica, você tem só simplesmente uma mesma espécie, digamos, o mesmo modo de vida sendo reproduzido ad eternum ali, você abre espaço para quando pragas vierem, elas destruírem tudo. Então, enfim, é a mesma lógica da biodiversidade, da valorização da ecodiversidade, da agroecologia e tal, de um ecossistema, é a lógica que a gente tem que aplicar para os nossos modos de vida na Terra, né? Então, isso que você falou é essencial. Mas o que a gente tem que lembrar, que é muito importante, eu acho, é que... Outra vez, gente? Não, estou aqui, né? Não, você está aqui. Ah, tá. Só porque às vezes eu estou falando. Uma coisa que a gente tem que lembrar, que eu acho que é importante, tem uma antropóloga chamada Anna Tsing, que ela fez um trabalho super interessante de fazer recontar a história do capitalismo, digamos assim, mas acompanhando a trajetória de um cogumelo. Então ela vai contando os modos de vida, os caçadores dos cogumelos, e as pessoas que compram, as pessoas que gostam, que vendem, enfim. Então é super interessante. Então, o que ela vai falar? Capitalismo, a gente pensa que o capitalismo é um grande sistema que domina tudo. Mas, na verdade, o capitalismo é uma grande máquina de traduzir diversidade e modos de vida em ativos econômicos. Então, ele vai produzindo escalabilidade a partir dessa conversão de modos de vida em ativos. Mas, assim, o que a gente tem que lembrar, no fim das contas, é que a vida continua lá. Então, o capitalismo é uma maneira de você tentar submeter a vida, mas as pessoas continuam resistindo, continuam vivendo o seu... Né? Claro que elas não estão alheias ao capitalismo, não tem fora nesse sentido, mas as possibilidades de resistência continuam ali latentes, continuam ali persistindo. Porque justamente, você falou, a Mata Atlântica está aí, a Amazônia está aí. Enquanto ela ainda tiver, ela vai resistir, ela vai oferecer possibilidades outras de resistência que não essas ditadas, né, pelo capitalismo. Então, essa é uma questão muito importante. Agora, eu quero lembrar o que o Cinco falou, que eu tinha um negócio para responder, para comentar dele também. O que você falou, Cinco? E agora eu que não lembro mais. Falei um monte de coisa. Eu vou lembrar da volta ao passado, então. Isso é uma coisa interessante. Que é justamente, de novo, né? É uma questão de imagens. Eu não sei se eu estou sendo muito influenciada pelo Latour, porque eu tive que ler ele muito recentemente, tá? Mas eu acho que realmente ele fornece umas pistas interessantes para a gente fazer um diagnóstico de como é que a gente chegou até aqui, né? Porque essa ideia de volta ao passado é uma ideia muito moderna que presume que a gente está avançando em direção a um futuro linear, né? Uma linha do tempo de um passado arcaico para um futuro finalmente progressista, né? Um progresso em que a gente vai se liberar das amarras que nos prendem, né? Vamos conquistar nossa liberdade. Então, essa é uma imagem já muito moderna, que não corresponde à forma como a vida procede. A vida não procede dessa forma, né? Né? Não estou falando para criticar, não. Estou falando que é a maneira como a gente pensa mesmo, né? De que a gente, né, saiu de um passado e foi para um futuro em que a gente progrediu e tal, né? Então, digamos, o imaginário colonizado pelo progresso é uma coisa muito forte na maneira como a gente pensa o mundo. Então, isso que você falou, se voltar para a Terra não é voltar a um passado, é simplesmente entender, é como se fosse uma nova etapa da nossa consciência de classe. É entender que a gente precisa nos reorganizar enquanto coletivo social com esses outros dos quais nós dependemos. E eu lembrei, na hora que você falou disso, de uma autora, eu nunca sei falar o nome dela, que eu só li, é Joelle Zask, eu acho, que ela tem um livro chamado A Democracia nos Campos. E é muito maravilhoso, que ela quer dizer o seguinte, que a gente tem essa ideia de que, consolidada pelo capitalismo, de que o camponês ele é retrógrado, ele é do passado, ele é reacionário, né? Mas quando você vai olhar realmente a história, você vai ver que todos os ideais de democracia, em alguma medida, começaram no campo, não foi na cidade. Por quê? Porque o que são os ideais de democracia para além da democracia institucional, né? É você aprender a ouvir, é você criar meios de escutar. O que o agricultor, o camponês tem que fazer em relação à terra? Ele não pode empurrar
a terra o ritmo que ele quer. Ele tem que aprender a ouvir, tem que aprender a esperar, ele tem que aprender a deixar a chuva cair e entender. Então, ela vai falando todos os valores que a gente associa hoje a um modo de vida citadino, na verdade, eles estavam lá na relação do camponês com esses não humanos, com esse modo de vida, um modo de vida que aprendia a esperar, que aprendia a coexistir, que aprendia a tentar ouvir e se entender e negociar, né? É o capitalismo que quer impor horário, que quer impor regra, que quer impor escalabilidade a todo custo. Então, acho que é uma... Enfim, ela defende essa tese, né? Claro que eu não quero dizer com isso que todo camponês é legal. Eu não quero dizer que não é fazer uma regra aqui, mas só para a gente mudar um pouco também essa história que nos é contada, né? De que foi a cidade que trouxe essa ideia de democracia, né? Talvez não, talvez a gente tenha mais coisa a aprender em termos de democracia com essas relações com o campo do que a gente podia imaginar, né? Digamos assim. Sim. Poxa, Aline, a gente, infelizmente, precisa começar a caminhar para o final. Aí eu queria fazer um comentário, porque é muito difícil, né? A gente, a militância, né? A gente faz política a quente, né? E, às vezes, a gente precisa de décadas ou até séculos para interpretar os fenômenos, né? Principalmente os sociais, os históricos, né? Tem uma história até um dos líderes da Revolução Chinesa, agora eu não lembro, acho que foi o Deng Xiaoping, que perguntaram para ele sobre os impactos da Revolução Francesa e tal, e ele falou, é muito cedo ainda para a gente avaliar. Muito bom. Com os chineses, né, 5.000 anos de história ali, né, daquele estado, e tal, eles têm uma dimensão mais interessante. Então, por exemplo, o nome dessa quarentena aqui, né, é quarentena ecossocialista e libertária, né? Inclusive, essa é a identidade do nosso mandato, né? Os nossos materiais dizem que o vereador é ecossocialista e libertário. Isso é uma tentativa de fazer uma síntese de aspectos que a gente acha fundamental. Basicamente, 3 aspectos, né? Um deles, que é o socialismo, né? Nessa definição, que é a afirmação de que a gente precisa continuar lutando pela construção de uma outra sociedade que supere o sistema capitalista, né? Agora, o eco e o libertário tem a ver com 2 autocríticas, vamos dizer assim, né? Que eu acho que os comunistas e os socialistas têm que fazer. Um é a autocrítica dos nossos projetos desenvolvimentistas, né? Que, inclusive, se manifestaram concretamente nas experiências socialistas do leste europeu, né? Que foram muito danosas ao meio ambiente também. A própria China, né, se é que ainda há socialismo ali, até essa pandemia que nós vivemos tem a ver com a capitulação da China ao modelo de desenvolvimento capitalista, né, e um surto de desenvolvimento muito grande que provocou muita destruição de florestas, muito adensamento populacional em regiões que há pouco tempo eram rurais na China, né, e tal. Então, tem... E a outra autocrítica é do autoritarismo, né? Que eu gosto de resumir com a frase: não é possível construir sonhos a partir de pesadelos, né? Então, se o caminho é o pesadelo, a gente tem que abandonar e procurar outro caminho, né? Porque, afinal de contas, os fins não justificam os meios, né? Os meios são os fins em construção, né? E aí, se a nossa utopia passa, inclusive, pelo fim do Estado, né, como um ente repressor, né, como essa instituição que oprime a maior parte da sociedade em nome de uma minoria, não vai ser construído um super-Estado repressor que a gente vai conseguir superar isso, né? Então, resumidamente, é uma afirmação. Precisamos continuar a lutar contra o capitalismo. 2 autocríticas. Precisamos incorporar o debate ambiental e o debate ecológico na nossa crítica ao capitalismo e entender, né, que a construção da nossa utopia ela se dá pela radicalização da democracia, por mais democracia, né, um estado de transição, né, que o socialismo seria isso, né, o estado é a transição entre o capitalismo e a nova sociedade. Esse estado de transição ele tem que ser um quase-estado, menos Estado do que ele é hoje, né, nesse sentido da repressão. Então, eu queria
agradecer muito a tua participação, né? Eu vou te dar a palavra de novo para o Pedrão também, para você falar à vontade, não é só uma despedida protocolar, né? Mas eu queria encerrar a minha participação falando desse nome que a gente adotou, dessa tentativa de síntese, porque eu acho que a sua conversa hoje aqui contribui muito para a gente poder formular esse tipo de síntese. Eu não sei se o jeito que a gente está formulando é o jeito que te agrada mais, né? Mas é um caminho que a gente está tentando. Eu queria ouvir o seu comentário a respeito dessa afirmação e dessas duas autocríticas aí. Eu acho que vocês estão seríssimos no caminho que vocês estão propondo. Eu acho que realmente está cada vez mais claro de que, justamente, ecologia, política e sociedade são coisas que têm que estar andando caminhando juntos, que não tem como estarem separadas. Uma coisa que me chamou muita atenção, não sei se vocês acompanharam agora na questão da pandemia, diversos textos, né, diversos autores falando sobre a pandemia e tal. E um texto que me chamou muita atenção quando eu li foi aquele do Achille Mbembe, falando sobre que a pandemia, enfim, colocava em risco o nosso direito universal à respiração, pelo direito universal de respirar. Não sei se vocês leram, é super bonito. E ele fazia o vínculo, né? A gente está vivendo agora um momento, né, máscaras, né, o ar que se tornou perigoso e tal, mas já estava perigoso com essa quantidade de dióxido de carbono, né? Fora todas as outras coisas, né? Químicas pra caramba, enfim, está circulando. Então, ele já falava sobre ele já vinculou a questão da pandemia com a questão ecológica por essa ideia do direito universal à respiração. E logo algumas semanas depois, a gente viu o lamentável, horrível episódio do assassinato de George Floyd nos Estados Unidos, que levou uma multidão de pessoas às ruas dizendo o quê? I can't breathe. Eu não consigo respirar. Então, isso para mim foi uma conexão muito evidente de como é que essas coisas estão todas ligadas. A gente está aqui lutando, a esquerda, né, a função da esquerda é lutar pelo direito universal de respirar, seja, né, que seja ameaçado, seja pela pandemia, seja pelo capitalismo no seu modo mais corrente de operar, seja especificamente pelas mudanças climáticas. Então, essa é uma luta só, é a mesma luta, eu acho. Então, acho que a gente se dá conta de que estamos todos aqui lutando pelo direito universal de respirar, que estão tirando da gente, aí a gente vai tentando encontrar os caminhos, se a gente acerta, se a gente erra, né? A gente vai tentar, não tem como escapar. A política é experimentação, né? Ninguém sabe como fazer. Então, você falou se eu concordo, discordo, eu não tenho que concordar, discordar, eu estou aqui para construir junto, né? A gente vai construindo junto porque a gente vai pensando na melhor maneira de disputar, digamos, os corações e as mentes, né? Porque, no fim das contas, acho que é isso que se trata. A gente tem que entender que, nesse momento, mais que tudo, a gente precisa saber quem são os inimigos. Quem são? E os inimigos são claros, a gente sabe, né? A gente pode nomeá-los. E quem está no meio tempo? Quem está aderindo ao inimigo sem entender bem o que está fazendo, sem entender bem a questão? Então, acho que essa é a nossa tarefa, assim, enquanto movimento político, enquanto pensamento, enquanto cidadãos, habitantes do mundo, é isso que a gente tem que... Enquanto terrestres, né? Enquanto terrestres, essa é a nossa tarefa, eu acho. E queria muito agradecer a vocês, então, pela conversa. Dizer, enfim, vocês sabem, a gente está sempre em diversas mobilizações juntos. Ultimamente eu tenho estado menos do que eu gostaria, mas que estamos juntos e que, enfim, vamos ver o que a gente consegue fazer para agitar esse movimento geossocial que, mais que nunca, se faz urgente e importante agora. Maravilha. Obrigado, Aline. Quero agradecer muito a sua participação. Queria chamar o Pedrão agora para fazer sua despedida. Bom, essa conversa sempre aquece meu coração e me emociona, né? Eu sou um pastel, né? Assim, nesse sentido, eu já fiquei com o olho aqui todo marejado, porque quando a gente escuta que a gente está tentando acertar, né? E escuta de uma que estamos no bom, né? Isso dá um nível assim, porque a gente sempre acha que está errando e está se equivocando e eu acho que isso é que leva o caminho para a gente acertar. Eu quero só te agradecer, viu, Aline? Eu acho que a conversa foi fantástica. Eu acho que
você trouxe coisas muito importantes para a gente. Eu acho que essa coisa do pensamento social, eu acho que isso vai ser explorado a partir de hoje nas minhas falas, sabe? Eu acho que é mais algo que eu pego e incorporo e trago, né? Porque antes do antropoceno mesmo, a gente está no homogêneo-ceno, porque é assustador como querem. Parece o The Wall do Pink Floyd, sabe? Aquela coisa de botar a gente naquela máquina de moer e sai todo mundo igual. Porque é isso que a gente pensa igual, que a gente age igual e que a gente tem aquela história do pessoas do bem. Eu não quero ser do bem dessas pessoas. Eu quero, se aquelas pessoas que dizem do bem, esse bem não me pertence, sabe? E eu acho que a gente sai daqui muito fortalecido com essa nossa conversa, sabe? De que a gente está tentando acertar e estamos no caminho, sabe? A gente, enquanto grupo de esquerda, e aí o 5 é o elo que nos liga, né? Porque ele tem um mandato e ele é o vereador, eu sou assessor dele. A gente está conseguindo acertar nesse nosso caminho de fazer essa discussão e de trazer os nossos queridos companheiros da esquerda para essa discussão das emergências climáticas, da agroecologia, novos modos de produção. Então, assim, foi muito conversa. Assim, acho que eu hoje de manhã dei uma rateada numa reunião aí que estava tristão, mas nessa conversa eu estou mais forte do que eu já saí da reunião, porque o afago dos meus companheiros me fortalece muito. Então, foi muito bom. Pedrão, você não pode desanimar, não. Para com isso. Agradecido, Nada de ficar Aline. triste, não, viu? Para com isso. Bora nessa. Pode deixar. É isso aí, Aline. Eu vou botar a imagem de nós três aqui para a gente se despedir, né? Queria agradecer muito ao Pedro Aranha, mais uma vez participando aqui da quarentena, me ajudando com as entrevistas, e hoje nós recebemos a professora Aline Costa, e a gente conversou sobre negacionismo climático e os nossos sonhos, né? Essencialmente, é disso que a gente está falando, né? Que nós vamos disputar o futuro, para o futuro ser os nossos sonhos, né? E não os nossos pesadelos. Obrigado, Aline, obrigado, Pedro. E, pessoal, até a próxima quarentena ecossocialista e libertária.